pessoal, episódio Robora no ar. Mais uma vez aqui para falar de longo prazo, nesse ambiente de muita instabilidade, de cada hora uma coisa acontece, de notícia, de guerra a doença que vai aparecendo. E hoje a gente sempre vem falando de corrida, de saúde, de performance. E fazia tempo que eu estava querendo trazer esse assunto para a mesa aqui, que é finanças, que é o cuidado com o dinheiro, que é o cuidado com o futuro de vocês em relação à autonomia financeira suas. Trouxe hoje, muito obrigado, conhecendo os meninos hoje aqui, o Rafael. Rafael, muito obrigado. Imagina, prazer. William, obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Os dois fazem parte do grupo FGA Investimentos de São Paulo, de Ribeirão, em Araras, em várias outras cidades. Gente, muito obrigado. E se apresentem aí agora no início, por favor, pra gente começar a falar de finanças, pô. Poxa, obrigado pelo convite, um prazer estar com você, né? Eu sou natural de Araras, então, sou ararense, Tá em casa. Tô em casa, mas eu acabei vivendo muito fora de Araras, né? Tive uma formação aqui inicial e minha vida acabou se endereçando para Ribeirão Preto, né? Pô, legal. Ambos aqui formados na FEA, lá na USP em Ribeirão. Caramba, em economia, verdade. contemporâneos, né? O Rafa é meu bicho aqui, um ano pra baixo, um ano pra baixo. Mas... Eu rezei pouco, acabei trabalhando com ele. Depois de alguns anos virou junto ali, virou meu sócio. Virou parceiro. Mas assim, a sede lá em Ribeirão, a gente tem 20 anos já, eu tô há 18 anos lá. Tá. A empresa tem 20 anos, eu sou sócio lá há 18, praticamente comecei lá. Legal, a matriz é lá. Matriz é lá, Tá. Começamos em 4 sócios ali, hoje a gente já tem 120 pessoas, né? Um grupo que já tem Caramba. bastante expressão e ajudando, né, as pessoas a cuidar bem do dinheiro, né? Então a gente hoje tem um papel de ajudar tanto as pessoas jurídicas, né, as empresas, a captar melhor o dinheiro, e as pessoas físicas e também as jurídicas a investir melhor, a cuidar um pouco do dinheiro, né? Então, a gente nasceu lá fazendo basicamente estruturação de financiamentos para as empresas e hoje a gente tem esse braço que acaba cuidando, aí já são mais de 2.000 clientes, 2.500 clientes, né? Quase 2 bilhões de custódia, né, de administração, cuidando do patrimônio, da vida dessas pessoas, que é o que elas têm cuidando e gerando de valor. Então, a gente sempre costuma usar essa expressão lá, né? A gente não consegue fazer mágica com o dinheiro, né? O dinheiro lá não Legal. transborda, ele não é lá que você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro na sua profissão. Lá você vai preservar o seu patrimônio e ter uma boa performance, né? Essa Legal junção, você falar isso daí. Porque muita gente tem a impressão de que, né, essas assessorias estão saindo e surgindo aí muito vendendo esse sonho de que multiplicar, né? de que é possível fazer uma mágica financeira que você vai ter. Cara, se alguém soubesse uma mágica financeira que conseguisse multiplicar dinheiro, a gente teria gente bilionária ao longo do tempo. É muito difícil ganhar dinheiro. Uhum. O que a gente faz lá é ter uma boa performance e não perder dinheiro. Perfeito. Não perder poder de compra, né? Perfeito. E não escorregar nas cascas de banana que o mercado impõe. Entendi. Que esse acaba acontecendo, né, ao longo do tempo. E é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos anos. Então a equipe cresceu, né? Então já estamos com, né, mais de 100 pessoas em algumas áreas de negócio. Estamos com o escritório aqui em Araras, aqui na Francisco E foi Leite. capilarizando daí. Fomos capilarizando e abrindo, né? Hoje tem Monte Alto, Batatais, Rio Preto, Campinas, enfim, algumas regiões já para atender, além de São Paulo, né? Sempre tem essa questão de São Paulo capital, mas o nosso DNA Norte. é interior. É o nosso interior, legal, nosso legal. querido interior. Piracicaba estão de olho, Piracicaba é um puta polo. Uma região, né, da cana, a gente está muito ligado ao setor de açúcar e etanol, né? Entendi. Então, Piracicaba né, uma região que a gente tem ainda para explorar, um target, mas essas cidades no interior de São Paulo, elas são referências mundiais, né? Você vai para qualquer lugar do mundo e fala que você vai visitar o interior de São Paulo, o cara vai visitar São Carlos, Araraquara. Tá, mas peraí, isso aqui é o interior de São Paulo? Não estou entendendo muito bem, né? São cidades imponentes, Ribeirão Preto, né? Pô, cidade grande. Cidades imponentes, né? Então, esse que é o nosso ramo de atuação,
E muito feliz de estar com você aqui para pensar um pouco mais, discutir um pouco mais essa preservação de capital e como que a gente faz, sabe, Vitor, o que a gente coloca sempre quando vai estar assim com os clientes é como cuidar, né, do dia. Você está vivendo esse momento do Brasil, acho que você é melhor do que a gente para falar do momento mundial de melhora de expectativa de vida, né? Muita gente chegando aos 100 anos. É por isso que eu queria fazer um episódio com esse tema. Então, e aquele velho modelo, né, de se aposentar aos 65 e viver até os 80, ele acabou. Acabou, gente. Ele acabou. E aí tem muita gente que ainda não se tocou. Não. E isso é bom, não é ruim, gente. A questão não é essa, mas a gente tem que estar preparado para isso. Tá, né? Consciente de que existe uma boa possibilidade de se viver 100 anos, né? Ou se viver mais do que 90 anos. E, né, tudo bem, estamos vivendo melhor, e isso aí é uma notícia boa, não ruim. Não, é bom, mas a gente tem que tomar mas precisa tomar cuidado. Esse cuidado. Porque se não se preparar, a conta vem, né, Rafa? Se não preparar, chega rápido e não está preparado. E o efeito de multiplicação, ele surge muito quando... A gente depois vai trazer alguns números para você ver aqui, mas ele surge muito quando se faz a poupança de forma antecipada, né? Então, conseguir fazer essa reserva, né, de valor ao longo do tempo, enquanto ainda, né, é jovem, tem esse tempo para maturar o dinheiro... É importante. Obviamente, o patrimônio maior vai acontecer num período de maturidade mais velho. Sim. Mas ali com abaixo de 30 anos, ainda é possível fazer um esforcinho de poupança de capital para você olhar para frente e falar, isso aqui é minha aposentadoria. E se for depender hoje do governo para se aposentar, a gente sabe que não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai rolar. Se acontecer, vai sofrer um pouco. O poder de renda é baixo. Então, a orientação que a gente sempre faz é que faça a sua poupança de forma antecipada, com mais tempo, e aí esse tempo vai jogar a seu favor e você vai conseguir ter, né, um período de terceira idade mais feliz, proveitoso e contente. Aí vai ter saúde e seguro, né? E dinheiro, né? E bem-estar, né? Então, acho que esse conceito de bem-estar, eu mesmo fui aprendendo ao longo do tempo, né? E aí eu coloquei ele na minha quinta, porque quando eu aprendi bem-estar, a primeira coisa, né, que se fala, né, é cuidar do exercício, né? Então, se for bem-estar e tal, você olha, exercício. Aí você anda um pouquinho mais e descobre que tem dieta, né? Fala, faz alimentação parte, é importante, verdade. Junta a segunda fase. Aí depois você descobre que tem sono, né? Questão de saúde, de sono, descanso, de cuidar do sono. Eu imaginava que eu estava completo. Falei, nossa, nenhuma outra saúde aqui que é a saúde mental. Que se não cuidar, você vai embora. E acho que para completar, falta a saúde financeira. Se não cuidar do dinheiro, vai ter... não adianta... Vai ter força, coisas, né? Vai estar bem nutrido, vai estar bem mentalmente, com sono e capacidade. Não vai ter dinheiro para, né, poder viver. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? Que em relação assim, não sei se isso chega até vocês, ou como chega. O pessoal fica muito em tela hoje, sabe? Levanta muito uma ansiedade na cabeça das pessoas, sempre o próximo, o próximo. Automaticamente a gente acaba tendo um cérebro, enquanto sociedade isso, que deseja a recompensa sempre mais rápida, o anseio sempre ser sanado de uma forma mais rápida, da forma como eu desejo naquele momento. E esse tema é um tema pertinente em relação a essa... como que afeta a pessoa na hora dela poupar, ou na hora dela investir, na hora dela ver esse tipo de coisa, dentro do que o William disse um pouco, Rafael, no sentido de... o cara não vai ficar rico só investindo, ele vai ali proteger e tal. Mas esse anseio, essa ânsia que o pessoal tem, chega como para vocês, assim? Você quer responder? Chega de diversas formas. Então, eu acho que na verdade tem bastante gente fazendo propaganda como se isso fosse possível também, né? Certo. E não é possível, né? Quando chega, o que chega muito pra gente são promessas fáceis, são... cara, mas você tá falando isso pra mim, eu vi tal coisa que... Entendi. Uma baita rentabilidade, um baita produto, ou
por que eu não consigo isso aí, né? Entendi. Porque acho que a pessoa pensa que ela vai, tipo, de novo, multiplicar o dinheiro muito rápido ou fazer acontecer de forma muito rápida. A gente fala, cara, sabe quando a esmola é demais, o Santos desconfia, né? Boa. Porque não para de pensar. Então, acho que o ser humano ele tem essa ânsia de querer essas coisas, né? Para ontem, né? De fazer acontecer. Mas todo dia surge uma empresa nova prometendo o que, de fato, quem tem um pouco mais de bagagem no mercado aí já bate o olho e vê que não é... Não funciona assim. Não faz sentido aquilo, Entendi. né? Só que o cliente, ele é levado a crer que faz. Porque aí tem a própria tela que fica rodando lá, o algoritmo vai cair pro cara lá, né? E aí você fala, puta, como que eu coloco... vou frustrar a expectativa do cliente, mas mostrar para ele que não é assim que funciona, né? Que, cara, isso aqui é um jogo de disciplina, dia após dia, não tem milagre. Provavelmente tem alguma coisa aí que tem um risco, né? Porque não tem milagre. Sim. O mercado é assim, se está pagando muito, o risco é muito alto, né? E acho que tem um outro fator também, Vitor, que é assim, a própria indústria alimentando um pouco desse conceito. Então, do mesmo jeito que os outros canais tentam vender produtos de forma agressiva, indevida, no mercado financeiro também tem, né? Então, as plataformas, corretores, bancos acabam atacando e agredindo o cliente de uma forma bem ofensiva e para determinados produtos que não se entende muito risco. Então, acho que um pouco da nossa função com a experiência que a gente tem é tentar equilibrar isso, porque a gente sempre usa assim, não tem um produto ruim, né? O que tem é dose ruim. Você sabe muito bem o que uma dose ruim faz com o paciente. Sim. Então, não que em si aquele produto ou esse tipo de produto é ruim. O problema é a dose que o cara toma ou quer tomar, e aí isso acaba levando para uma situação que não é desejável. Então, esse é um ponto de atenção. E a própria indústria leva isso. Ela acaba conduzindo, né? Através de algoritmo. O Instagram dele pisca, ele abre o app dele do próprio banco dele. Curtiu uma vez só... vai embora. E o app do banco dele pisca produtos na frente dele. E ele tá lá naquele clima de ansiedade, né? E aí isso gera uma tensão que hoje é natural, que a gente precisa tá lá para tentar administrar. Pra gerir. E enquanto você estava falando, eu estava pensando o seguinte, o médico passa por um processo muito parecido com isso que você está dizendo, que é assim, tem muitos, às vezes, não tem como um cara ganhar um corpo legal, massa muscular, de um jeito rápido e saudável. Sim. Tem, mas não é saudável. Sim. E a mesma questão para alguém que deseja ou perder peso, ou fazer... E a ânsia, muitas vezes, do pessoal, porque também, às vezes, a própria indústria médica também fomenta muita coisa e oferece muita coisa, e aí acaba que chega nesse caminho que você falou aí. Vou aproveitar a deixa e vou falar o seguinte, não tem como não tocar no assunto da guerra do Irã e dos Estados Unidos, que do nada acontece Isso também é um outro fator, porque hoje em dia parece que a dinâmica que a gente vive, ela é instável, ela não é palpável. E se a gente não tem um olhar atento para a disciplina em relação seja com o cuidado com a saúde, que é uma coisa relevante, mas com o cuidado financeiro, e aí vale para a empresa e vale para indivíduo, né? Sim, fica difícil daí, né? Fica difícil. É um momento mais dramático aí da nossa história, né? E é uma história diferente, né? Será que nas primeiras e segundas guerras mundiais a gente tinha a notícia fluindo do jeito que está fluindo? Do jeito que tá, né? Nessa velocidade de informação, né? E parece que não, os próprios mercados orientam isso, né? Você vê a volatilidade nos últimos dias aí, especificamente, né? Nos últimos 26 dias de produtos como câmbio, como bolsa e como petróleo, ela é histórica. Então, mas o movimento atual é histórico? Não, a gente já teve guerras parecidas, né, ao longo da nossa história humana. E os produtos não tinham tanta volatilidade assim. Me parece que essa informação fluía de uma maneira mais devagar, de uma maneira mais serena, que é diferente do mundo atual. Então, esse mundo atual é um mundo que a gente precisa viver e trabalhar com ele. Agora, falando especificamente da guerra, a vantagem nossa aqui, a gente está num país geopoliticamente protegido, né?
Mas ainda assim, a gente acaba sendo dependente dessa economia mundial que a gente vive, né? Então, o Brasil, por exemplo, importa mais da metade do diesel que consome. Então, nós estamos com um problema de diesel, de abastecimento de diesel significativo no país. Certo. Que está afetando, por exemplo, alguns dos nossos clientes que estão no agro, que estão reclamando de falta de diesel para suas operações. E isso vai acabar sendo repasse de preço para, basicamente, os produtos da população como um todo. Então, vamos acabar sofrendo um pouco dos reflexos dessa guerra, mas acho que o impacto ainda é relativamente marginal, né? Perto do que, né, pode acontecer em alguns países. E vocês sabem como que... o William, eu nunca tinha te visto, William. O Rafael eu já vi, porque o Felipe, uma vez, me chamou. Aliás, Felipe, um abraço, hein, Felipinho. Vocês fizeram um evento aqui em Araras. Sim, que legal. Você tava lá? Você tava lá? Eu Legal. tava lá, cara. O Felipe me ligou, ele falou assim, ô, Mundícia, viu? Vem pra cá. Vem aí, vai ter um... Aí vai ter um jantar lá com o pessoal e tal, e eu conheci o Lucas lá. Sim. De fato, daí depois a gente foi se encontrando em prova. Você já é cliente nosso? Não sou ainda cliente, não. Lá. Não, essa daí eu já tomei do Lucas. Eu já tomei do Lucas. Não era. Não era. Eu já tomei, essa daí eu já tomei Amanhã do Lucas. a conta E você sabe que eu já fui lá, na sede de vocês, conversar com ele uma vez. Mas é muito massa. E essa... Vou te cortar. Pode falar. Você lembra daquele evento que a gente fez no restaurante? Qual foi o tema central? Eu lembro. Foi próximo da eleição do Trump. Em relação a essa questão do tema que a gente está falando agora, que em relação a essa questão da instabilidade, de manter a solidez, era mais ou menos isso, não era, Rafael? A gente usou isso de mote, de gancho, né? Porque é muito interessante, é isso, né? Tipo, o cenário muda, muda mundo, muda Brasil, muda política, muda cenário, né? Enfim, incerteza continua. Mas o que a gente quis provocar naquele evento é assim, né? Beleza, vai mudar o cenário, né? A gente não sabe como vai ser o cenário de amanhã. E você está preparado, ou você tem a frieza de cuidar do teu patrimônio sem tomar uma decisão precipitada, sozinho, sem a ajuda de alguém? Então, o que a gente quis provocar é... O ser humano, ele reage de forma... A reação dele nem sempre ela é racional. Geralmente reage na emoção, né? Tá caindo um ativo, eu saco. Mas será que se eu estivesse sendo orientado por um profissional... Eu ia ter uma outra percepção, né? E então foi um pouco disso. Né? Tipo, independente do cenário que vai ser divergente, amanhã depois, né? Vai ser... como que você vai agir em relação às tuas finanças ali, né? Se você não tiver apoio de alguém para poder, às vezes, te acalmar ou te falar, isso já aconteceu ano passado, olha como foi, provavelmente se repita, né? Não dá para cravar, né? Sim, mas, sim. Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, né? Calma, né? Então, eu acho que é um pouco disso, que é um pouco do nosso papel também. Só te cortei para falar mas tem tudo a ver com que... Aliás, fazer o seguinte, Marcelo, por favor, coloca na tela pra gente o gráfico pra gente conversar com eles aqui. Dentro disso, Rafael, isso eu vou ficar fazendo paralelo a todo momento aqui, porque dentro do que o William disse, e eu concordo, William, que é atividade física, alimentação, sono, saúde mental e financeiro é importante, faz parte do formato do cuidado. Bem-estar, exato, faz... E dentro disso, o ambiente, a gente não controla o ambiente. Se a gente puder controlar um pouco do nosso comportamento, já ajuda, mas muitas vezes sozinho é difícil. Paciente, às vezes, também não vai tomar medicamento que a gente vai... Essa orientação... Passa mais um, por favor, Marcelo. Isso. Aí, ó. Fala pra gente um pouco, então, em relação a essa questão de instabilidade, do cuidado da pessoa já começar a ter. Então, esse gráfico aqui a gente traz, Vitor, para mostrar a importância de começar cedo, né? Olha que
se a gente pegar um indivíduo, isso aqui está sempre a valor de hoje, o dinheiro, né? Então isso é importante dizer, porque às vezes trazem algumas simulações que não colocam o valor do dinheiro a valor de hoje, esquecem que tem inflação ao longo do tempo. Perfeito. Né? Então isso aqui está sempre corrigido por uma inflação. Aí você pega assim um indivíduo aqui como exemplo, Vitor, que começou a investir aqui com 25 anos, R$1.000 por mês. Pô. Então, poupando lá, tentando fazer aquela poupança dele. Aí é bom o número de 1.000, porque dá para fazer os múltiplos aqui, né? Perfeito. Quem pode Facilita fazer mais e tal. Então, essa conta a gente gosta de fazer com 1.000. Uhum. Mas o indivíduo começa com 25 anos, lá nos 65 anos dele, que ele vai estar começando a olhar 65 aqui, pessoal. lá no finalzinho, né? Vai começar a olhar para o período de terceira idade. Ele conseguiria acumular, né, a valor de hoje, quase R$2 milhões aqui, 1.750.000, fazendo uma poupancinha de 1 milhão por mês. O mesmo indivíduo, começando isso com 45 anos, nós vamos cair aqui no anterior ainda, por favor, Marcelo. Vamos cair para 435 mil reais, né? Nós estamos falando aqui de quase 4 vezes mais o valor. Né? Então, você dobra... Olha que interessante. Basicamente, você dobra o tempo investido, né? Então, o seu tempo investido é o dobro, mas o seu patrimônio multiplica por 4. Caramba. Né? O viés da multiplicação, esse é legal, esse é importante. Então, assim, faz muito mais... É muito mais importante para a gente começar mais cedo. Aí, o que acontece? Que a gente tipicamente acontece lá no nosso escritório. Pessoas que já estão aqui querendo pegar essa curva verde. Né? Ah, legal, você fala, entendi. Que é o esforço da rentabilidade. E aí erra a mão. E aí já foi. E aí erra a mão, Aí aqui porque fica exposto também ao milagre, a produtos que não são tão adequados. Vai precisar aportar mais dinheiro, né? Porque com 1.000 não vai funcionar. Vai ter que empinar a curva ali. Vai ter que fazer um gás de multiplicação, né? Eu vou de novo. Marcelo, só mantém esse slide, por favor. Gente, assim... A mesma coisa vale, não tem como eu não puxar pro lado só da questão do cuidado com a saúde. Expectativa, o William falou aqui uma coisa que a gente estava conversando antes, que é verdade. Expectativa de vida tá só aumentando, graças a Deus, né? Às vezes a pessoa que está aqui com 35 tem uma hipertensão, tem um descontrole glicêmico, não faz uma atividade, aí ele vai deixando, chega aqui com 55. Vai tratar. Gente... Essa relação é parecida com essa. O gráfico é parecido e aqui não é uma questão demagógica esse discurso. É uma questão lógica, né? Técnica. Técnica. Isso aqui é técnica. Então, Põe o próximo, por favor, Marcelo. Então esse é um gráfico bom. Aí esse aqui é uma outra simulação que a gente sempre traz com os clientes para mostrar como seria a expectativa de renda dele se ele atingisse aquele 1.750.000. Ou seja, se ele tivesse depois dos 65 anos. Então, ela começa nos 65 e vai embora, né? Vai aí até o final para de guardar e passa a usar o que ele guardou. Perfeito, entendi. A gente traz algumas simulações aqui para exemplificar isso, mas aqui seria no primeiro cenário A, por exemplo, ele sacando R$18.900 por mês a valor de hoje lá nos 65 anos. Tá. Uma boa renda. Pô. Mas isso acabaria com 75. Tá. Não dá, né? Não, aí é difícil. Cedo, né? É difícil. É arriscar demais. 72, 73, tá? A expectativa mais ou menos. Mas lá na frente, cara... vai aumentar, os tratamentos, os medicamentos estão melhores. Você tá cuidando da sua saúde, né? A gente não é algo que a gente gostaria e indicaria, né? Então é uma preocupação muito grande, né? Tá aqui o cenário B, basicamente, né? Mostrando ele com os 90 anos, ou seja, faltaria dinheiro para ele operar para os 90 anos. E aí aqui cortou um pouquinho, mas os 10.700 esgotaria aos 90. Aos 90, né? Então, ou seja, a indicação né? Tenta preservar o seu patrimônio que você criou para 90 anos, e aí você vai poder sacar 10.700 e não 18. Perfeito. Né? Perfeito. Que é uma renda boa. Se ela não é boa, você tem que trabalhar antes. Sim. 1.000 em vez de 1.000 é 1.500. Sim. Então você tem que pensar nisso aqui, que não tem muito, o mercado financeiro ele não vai mudar de uma forma tão significativa que você vai conseguir dobrar esse valor. Tá. Não é possível isso. Tá. Né? Então esse é um ponto de atenção. E aí aqui a gente traz os dois de baixo, que se sacar 10.000 ainda sobra uma herança aqui de 400.000. Tá. Sei lá, pensando no filho, pensando em tal, num herdeiro, acho que é Perfeito. um racional com os 90 anos, né? Uhum. E se ele que deixar a herança perpétua, ou seja, deixar 1.700.000 para ele tem que sacar 8.
Então, olha a diferença de 18 para 8, né? Então, assim, dá para aposentar. Legal Aí alguns clientes falam legal. assim, dá para aposentar ganhando 18.900, poupando R$1.000 por mês desde os 25? Ué, depende. Você vai viver até 75 ou você quer deixar pro seu filho? Sim. Tem que combinar o dia que você vai morrer. De forma segura e perpétua por filho, seriam R$8.000. Sim. Pensando num caso racional aqui, né, que você vai viver até os 90 anos e quer deixar um quarto, 25, 30% do seu patrimônio ainda para o seu herdeiro, que essa é a lógica, né? 400 mil dos 1 milhão e 700, dá para você R$10.000 por mês, entendeu? Então, tentar trabalhar um pouco essa expectativa do nosso paciente, né? Que é perfeita, o nosso cliente, boa. Para que ele tenha a realidade na mão dele, né? Então, não fugir um pouco dos números, senão você acaba causando frustração. E frustração é algo que é ruim, né? Vitor, se eu puder puxar um gancho aqui, essa evolução de patrimônio que a gente faz para aposentadoria, eu acho que é uma mais genérica, né? Vamos falar assim, porque acaba servindo para todo mundo. Todo mundo pensa quando vai pendurar a chuteira para poder viver de renda, vamos falar assim, né? Mas hoje a gente tem ferramenta no escritório que a gente consegue fazer esse tipo de simulação bem customizada, de acordo com a realidade de cada cliente. Boa. E não só para aposentadoria. A gente pode projetar, por exemplo, colocar ali no meio do caminho, aos 40, uma pós, ou uma compra de um imóvel ou de um imóvel de lazer, aí vai uma casa na praia, um rancho ali, você consegue fazer objetivos menores ao longo da tua jornada. E a nossa tarefa, vamos falar assim, né, é auxiliar o cliente nessa jornada para alcançar aquele objetivo pré-determinado. Perfeito. O que acho que de todos é esse que está na tela, né, que é a aposentadoria, né? Sim, é o que o pessoal... inerente, né? Mas acho que ao longo da jornada financeira, né, a gente tem outros objetivos que nosso papel é ajudar a construir juntos, né? Então faz parte um pouco do nosso papel fazer o planejamento financeiro. Personalizar isso, né? Isso. Legal. Olhar para seus anseios, sua característica e tabular essa conta, né? Quanto que é preciso de poupança para você atingir os seus objetivos de forma racional, com segurança e preservação de patrimônio. Dá para ser bem específico, tá? Dá para colocar a despesa que você tem mensal, com custo de casa, de convênio médico, custo de escola de filho, prestação de casa quando é financiada, condomínio. Dá para ir bem cirúrgico se quiser fazer. Caramba, legal. E a gente consegue mapear e tal, tá bom. Você tem isso de receita, essas despesas, a tua capacidade de poupança, de investir por mês é tanto. Então, a gente fez com 1.000 para ficar fácil aqui, né? Dá para fazer na vírgula com quanto que você consegue poupar por mês e tal. Jogar a idade da pessoa hoje, mudar a idade de aposentadoria. Eu quero trabalhar até os 50, quero parar cedo, quero ir até os 80. Dá para fazer qualquer tipo de simulação. Legal. Né? E em relação à saúde, vocês têm algum produto ou não? Eu só pergunto por... Sim, tem. Saúde... vida, né? O seguro de vida. Todos os seguros de vida, sucessão e seguro em vida, né? Vou dar um exemplo aí, né? Classe médica depende bastante da força de trabalho para poder... Não trabalhou, não ganhou, né? Não vai ser tão então, tem aqueles seguros que a gente fala que não é seguro de vida, é seguro em vida, né? Boa. Diária por incapacidade temporária, você machucou a mão ali e tal. Tem isso também, responsabilidade civil. Responsabilidade civil hospitalar, processo, tal, alguma coisa. Tem... legal falar isso daí. Isso é uma coisa... Me perdoe interromper você, Rafael. Essa questão de seguro médico é um tema muito, muito pertinente, porque assim, hoje em dia, a gente... Às vezes acontece do médico atuar numa medicina defensiva, porque é óbvio que existe uma judicialização de quase tudo a todo momento, e o médico... Entrou nessa jornada. Entra nisso, ele tem esse cuidado que você está descrevendo aí. É bem barato, tá? Porque médico que não tem esse tipo de cuidado, acho que tem que ter, porque é bem barato pro tamanho da bronca que... Mas aí não é o assessor que faz, tá? A gente tem um especialista, que aí ele tem um outro tipo de certificação, que atende em conjunto com o assessor
para poder ser mais especialista de fato, né? Saber os detalhes das coberturas, das apólices. Ajustar o plano de forma coerente com o risco dele. Que Perfeito. esse é o problema, né? O cara acaba vendendo o seguro que não usa, entendeu? Tá. Descalibrado. Tá. E a gente tem seguro-saúde também, né? Vamos falar assim, né? E o próprio É importante isso também. E o próprio seguro de vida, né, que acaba sendo uma proteção patrimonial para você proteger eventualmente algumas, né, sei lá, com 90 anos acontece alguma situação anormal, você precisa acessar o dinheiro de forma antecipada ou deixar um patrimônio para a família, né? Certo. Você vai usar a sua renda, mas eu vou deixar Certo. patrimônio para a família. Então, seguros de vida tradicionais. A gente costuma falar que o seguro é parte conjunta do investimento, porque muitas vezes a gente tem lá um dinheiro de uma vida acumulado em uma doença grave, por exemplo, se a pessoa não tem o seguro, talvez todo aquele sonho que estava projetado ali, né, de ter aquela renda mensal, vai por água abaixo, porque vai precisar tirar aquele dinheiro lá para poder bancar um tratamento, por exemplo, que o convênio não cubra, ou quando não tem convênio, ou uma coisa que enfim, né, que é inesperado. Então, imagina o indivíduo que está nessa jornada boa ali, né, que a gente mostrou, de fazer a renda, para ele ter uma renda mensal de 10 mil por mês na terceira idade dele. Mas ele tem lá 30, 35, 40 anos. Ele está numa jornada boa, empregos bons, despesa controlada, conseguindo fazer a poupança, ou seja, tem tudo garantido para chegar lá. Muita, né, não tem nada. E acontece um acidente, alguma coisa que não está no controle e acaba levando capacidade física. Gerar a renda dele, né? Ou até mesmo de deixar para o herdeiro, se acontecer alguma coisa mais grave. E interrompe essa expectativa tanto da família como dele mesmo e acaba frustrando. Então, acho que quando ele encaixa bem nesse objetivo, ele é um produto bem vendido. Tá. Para esse fim, né? Para essa jornada de geração de patrimônio no final da vida. E a gente acaba fazendo bastante lá. Tem bastante, tanto esses, né, para responsabilidade civil e médica, como para proteção de vida, cobertura no final da vida. 2050, se eu não me engano, o dado é em torno de 1/5 e 20% da população vai ter acima de 60 anos, em média. Eu não sei se é 17, não lembro o número exato. Certo. Então, a transição demográfica no Brasil ela vai ser muito rápida. Sim. Concomitante a isso, a gente tem é isso que eu acho que é isso que as pessoas deviam se atentar. E por isso que esse episódio é legal. Para mim, por isso que eu queria trazer esse tema. Porque assim, a gente tem essa questão do envelhecimento, dada, estatística. Paralela, a gente tem 75% das pessoas dependem do Sistema Único de Saúde, por exemplo, hoje. Mas a gente tem um Estado perdendo capacidade financeira de cuidar da saúde. Então é só ir olhando o orçamento anual, às vezes, do país. Tá na cara que vai dar errado. Tá na cara que não estamos indo para um lugar muito legal. Previdência Social, idem. Então, assim... E também tem uma outra coisa também, que assim, às vezes as empresas, às vezes, dependendo do momento, não tenha o fôlego para crescer, ou o microempreendedor, ou... Então, é uma sopa com um tempero um pouco amargo, sabe? Por isso que eu queria sabe, trazer isso à tona com vocês. É um ponto, assim, que assim, as pessoas acabam... Tem que entender também que às vezes tem outras prioridades, né? Vamos falar que às vezes tem algumas coisas acontecendo na nossa vida que acabam... A gente acaba priorizando. Então, acho que é um pouco do nosso papel de chamar atenção para esse tema. E não é demagogia aqui para ficar falando... A questão não é essa. A questão é estatístico, é dado, que tá dado. Se você pega a projeção, o orçamento vai diminuindo em algum momento. O poder de compra às vezes oscila muito. Tem época que despenca, daí sobe um pouco e dá uma melhorada. Mas o risco é alto de acontecer uma falta de capacidade do sistema público de resolver os problemas da nossa vida na terceira idade. Então, em todas as esferas, né? Na saúde, tipo você falou, a previdência social, né? Talvez um outro produto financeiro para falar disso aí é a própria previdência privada, né? Muitas vezes faz sentido. Acho que estão dois aspectos ali, né?
Uma para poder ser aquela continha, porque a pessoa muitas vezes não consegue ter a disciplina Certo. para guardar os 1.000. que Essa tava na palavra é tela ali. legal. E aí se você gera um boleto para ela pagar, no bom sentido, Ela paga. ela paga. E a previdência privada funciona como esse boleto, essa conta, né? Compreendi. Porque ela vai bater todo mês na conta lá para poder debitar. E aí você vai dar um jeitinho de pagar ela. E acho que é o único produto financeiro que a gente consegue fazer isso. Fazer débito automático assim todo mês é isso. Senão o resto vai precisar do cara, ó, Então, tem na verdade, dinheiro não é aí, que a gente aporta. ama muito Previdência, não, sendo sincero com você. Entendi. Mas ela é a forma de criar uma disciplina para atingir esse objetivo. Porque se não criar um problema... Sim, a você pessoa às vezes... Você não gasta, você não poupa os R$1.000 na proporção ali, você não poupa. Mas tem um outro ponto, já que a gente está falando de previdência, que é bem legal, a questão de... Não, a gente vai entrando nos assuntos aqui, Sim. mas na questão da sucessão, né? A previdência, talvez, acho que tirando o seguro de vida, que a gente já falou, é o único produto que, no caso da falta, do falecimento do titular ali, a grana acumulada lá vai para os herdeiros sem passar por inventário. Ah, entendi. Então, também dentro do planejamento financeiro, lógico, né? Meus herdeiros já têm grana suficiente, não quero fazer. Cara, não sei, não é tão inteligente. Porque você foge do imposto, né? Do tal do ITCMD. Por enquanto, né? Na regra atual, do jeito que está hoje. Hoje, você não paga o Os governos imposto. mudam as coisas todo momento, mas hoje em transmissão dia você não consegue. Então, você passa um patrimônio, né, para o seu herdeiro de forma direta, sem inventários sem advogado, sem cartório. Isso é importante para um processo de sucessão também, falando um pouco mais desse, né, olhando para a longevidade, para o longo prazo. A gente tem orientado, então tem o boletinho, que é bom para a disciplina, e tem esse benefício da criação da herança ali de forma direta para o herdeiro. Então é bem legal, isso aí o pessoal acaba não percebendo esse valor nas previdências, né? E sempre recomenda ter ali esse equilíbrio, né, na dieta ali do nosso querido paciente, ter a previdência ali como um componente importante da formação do patrimônio dele. Vou pegar outro gancho. Pode falar. Boa. O William falou de paciente, né? É interessante isso aí, porque a profissão de assessor de investimentos, né, consultor de investimentos, ela é nova, né, no Brasil. Certo. Lá fora ela já é muito mais consolidada e muito mais valorizada. Mas a gente acaba fazendo um paralelo do paciente, né? É muito mais intuitivo, muito mais comum uma pessoa ir no médico, pedir uma ajuda, porque quando está doente, ir no advogado quando está com algum problema. Ir na academia quando precisa um personal ali para poder ajudar. Mas não é tão comum, né, no Brasil procurar um profissional, né, da área financeira para poder ajudar no planejamento financeiro. E isso é cultural, né? A gente vai viver essa mudança de tendência e essa valorização do profissional ao longo dos próximos anos aí, né? Então, pode ter certeza, tem valor, o mundo sabe mais desse valor do que o Brasil, vamos falar assim, ainda, né? E eu acho que fica o puxão de orelha em todo mundo aí, cara. Se você vai cuidar da tua saúde lá, você vai no advogado, você já tem alguém que cuida do teu patrimônio, que olha para você junto, né? E é uma relação pessoal, né? Porque quando você tem um assessor, um consultor... Vira um projeto de vida. Esse cara é o CPF dele que vai cuidar, não é a instituição que está por trás, né? Não é a XP que está cuidando, não é o banco A ou o banco B. Cara, é o Vitor que está cuidando do meu dinheiro, né? Então, gera uma relação pessoal de responsabilidade e compromisso mútuo ali, né? Então, eu acho que a gente vai viver essa mudança ainda nesses próximos anos. Acho que no mercado americano isso já é bem mais maduro, acho que por conta dessa questão social que você colocou bem, já está mais amadurecido. É mais consolidado, né? Então aqui ainda há uma dependência muito grande do governo, do Estado, do Estado para prover esse tipo de serviço. E a nossa população está mais acostumada a isso e então tudo bem, então não preciso me preocupar. Não pensa nisso, né? Então se esse cenário que você colocou acontecer, ele vai acontecer de forma natural, ano a ano, né?
as pessoas vão começando a pensar um pouco mais em quem pode ser a referência dela também, a taxa de poupança, né? Porque, na verdade, não tinha o assessor de investimento que ele cuida de investimento. Se a taxa de investimento, né, que é igual a taxa de poupança do cidadão, né, da nossa população, for muito baixa, tem pouca gente para ajudar. Certo, Né? certo. Então, né, o dilema maior é ver como que a gente aumenta essa capacidade de guardar dinheiro da população, que é um dilema cultural, praticamente. Econômico do país. Fundamentalmente econômico, verdade. E aí essa relevância vai amadurecendo, vai ficando maior e a gente vai conseguindo ajudar essas pessoas a investir melhor, cuidar melhor do seu dinheiro e tratar. Acho que é um assunto que é, como ela falou, não é tratado com a devida especialidade que a gente acha que deveria tratar. E, né, o pessoal acaba tentando fazer muito sozinho, né? Né? Medicina hoje também está sofrendo um pouco disso, né? Bastante disso. A galera vai lá se automedicar, vai buscar no suas IA da vida lá para pegar. William. Então, aqui também a gente sofre muito do cara auto-services e acaba tentando fazer coisas que a gente já está há muito tempo e fala, ó, isso aí não é convencional. E às vezes vai chegar num momento que nunca... sempre é possível fazer alguma coisa, mas a margem de manejo vai diminuindo se a pessoa não... E não é... Pessoal, não é uma questão de a gente traçar um panorama totalmente deprimente. E a questão principal não é essa. A questão é que os dados caminham para isso. Daí. Então, é uma coisa latente. Por isso que essa provocação acho que é pertinente. E outra coisa também que eu queria que vocês falassem é assim, ó. Empresas no Brasil têm uma vida, às vezes, curta. Sim. Então, assim, falamos um pouco do CPF, vamos falar um pouco do PJ, como que vocês trabalham, como que é o cliente de vocês, as demandas que vocês... o Brasil Rapaz, não é para amador aqui, não. Eu vou falar uma coisa para você, né? A gente estava vivendo no momento aí anterior... aí taxas de juros, né, relativas ao Brasil, perto de 7%, 8% ao ano, né? Perfeito. E agora estamos vivendo um ambiente de 15% ao ano, que basicamente consome boa parte da margem dos negócios, né? Então, uma operação que 15 ao ano como diz, é a base, né? Você tem os spreads do banco, vai chegar para o consumidor final lá, o microempresário, 25, 30 ao ano, que é 3 ao mês, 2,5 ao mês. Quando ele não tem margem no produto dele, no negócio dele, e isso acaba... Aí com os 6 ele tinha, né? Então... e é uma oscilação que ele não controla, algo incontrolável. Então você tem algumas variáveis no Brasil que realmente você precisa estar preparado, realmente muito preparado, para enfrentar esses solavancos de mercado que acontecem a todo momento aqui. Perfeito. Uma hora é eleição, outra hora é juros lá fora, outra hora é o Trump maluco tocando bomba para todo lado, então e resvalando aqui. Então você tem notícia para ser administrada a todo momento. Certo. Então tem bastante falência, mas eu considero, vendo o copo mexer, eu considero o empreendedor brasileiro também muito resistente. Muito corajoso. Então ele é um, né, aqui você tem uma população de microempresários e empresas bastante relevante. O Brasil é um país empreendedor. Então, mesmo com as diversidades, a gente tem um ecossistema que funciona e vai para a luta e consegue fazer reabertura de negócio e pivotagem, né, mudança ali de estratégia ao longo do tempo para sobreviver. Perfeito. E a gente vê muito isso nos nossos clientes menores, né, tentando encontrar ali aquele caminho que não era o trivial anteriormente para geração de resultado. Perfeito. Isso nos clientes menores ali, as pequenas, médias empresas, né? Os maiores acho que estão mais preparados, né? Os maiores do ponto de vista de governança e tal, eles conseguem se preparar melhor. Tá. Tem condição de fazer captações de recursos de forma antecipada. Mais barata, sem onerar demais a companhia. Então, né, via de regra, eles acabam estando num cenário mais protegido. São
nesse aspecto, os mais No protegidos. final, quem acaba se prejudicando são os menores. Os menores, infelizmente, os menores Estão mais protegidos também. Então, né, assim como, né, você vê a população também é assim, né? A população que mais sofre com esse cenário que a gente colocou é a população de baixa renda, né? Sim. Ela que acaba sendo a mais sofrida. Então, a gente, né, pô, dá pra ser igual ao Japão? Não dá. Dá pra ser igual aqui? Não dá. Talvez tenha um meio termo aí que seja legal, satisfatório pra todo mundo, mas é um meio termo diferente do que é hoje aqui, né? Então, esse que é a preocupação nossa. A gente vai ter que lidar isso aí ao longo dos próximos anos. Perfeito. A gente costuma fazer assim no dia a dia assim, lógico, né? A área de investimentos lá, vamos falar, né? A gente tem outras empresas no grupo, FGA, que o William comentou no começo, que ajuda na tomada de crédito e tal, principalmente de grandes empresas. Tá. Mas pensando na parte de investimentos ali, acho que um dos papéis que a gente tem ali é ajudar no dia a dia com o fluxo de caixa das empresas. Tá. Porque às vezes isso aí é negligenciado pelo empreendedor, né? Entra dinheiro, sai dinheiro ao longo do mês, esse dinheiro ficou parado na conta e não foi rentabilizado. Com esses juros altos. Legal. Então dá para fazer dinheiro. É pouco dinheiro, cara, mas paga uma conta de luz, de água, paga de repente do volume que você consegue entre pagar e receber e pagar contas no mês. Se isso for descasado, esse tempo que ficou parado, eu consigo pagar um funcionário. Então é papel do assessor também fazer esse fluxo de caixa ser rentabilizado, né? Isso é uma coisa que está no nosso dia a dia também. Entendi. Porque o perfil de suporte para vocês de uma média empresa para uma grande empresa é muito diferente. Assim, os produtos são diferentes. Então, entendi. assim, no produto que a gente chama corporativo, você consegue acessar alguns tipos de produtos que é basicamente para esse público, né? Então, o volume conta para fazer a transação. Tá. E nas pequenas e médias empresas você tem que acabar trabalhando com produtos diferentes. Então tem atendimento diferente. Mas a cobertura ela não é tão diferente. O papel é um pouco disso. É que o Rafa coloca esse ponto, assim, né? Então, poxa, as grandes empresas já não negligenciam esse caixa de um dia parado na conta. Ela tá lá igual... Já tá no dia a dia dela, já tem casa de corporação ali do primeiro escalão. Dinheiro parado na conta é palavrão. Pro pequeno e médio, não faz diferença, mas faz. Na proporção é igual. É a mesma disciplina da pessoa física guardar dinheiro. A jurídica também. Também. Então a gente tá lá para desempenhar o papel, mas o papel que é feito pela equipe em um caso é diferente do outro. Então esse aí eu preciso ter mais atenção que ele guarde o dinheiro dele entre caixas, né? O outro eu preciso tocar mais a cobertura de longo prazo, é um cara que precisa se preocupar, às vezes, eventualmente, de deixar o caixa mais escalonado, porque ele guarda a caixa por mais tempo. Tá. Então, ele não precisa do dinheiro todo mês, certo? Então por que você não põe um pouco mais longo o dinheiro e rentabiliza mais? Ele, às vezes, não pensa nisso, né? E a gente tá lá para dar essas estruturas para o cara olhar e falar, tá melhor, tá mais rentável. Então, o tipo de atuação é mais nesse sentido. A orientação é um pouco diferente, as prioridades são diferentes, e às vezes o produto é um pouco diferente, mas no dia a dia é basicamente implantar as técnicas financeiras para rentabilizar melhor o caixa. Tá. Que é o que a gente vê também que é comum no pequeno e médio é bagunçar a pessoa física e jurídica, né? Acho que o médico deve viver bastante disso também, que a gente já viu bastante isso acontecer. Não tem como a gente pegar na mão e obrigar, né? Pro médico misturar isso aí é dois palitos, né? Mas acho que é parte importante de ter essa disciplina de começar a guardar o dinheiro da física, né? Tua clínica rendeu tanto por mês. Dinheiro é da clínica ou é dinheiro do CPF? Um pouco eu preciso deixar na clínica para começar outro mês. Mas um pouco é mérito do meu trabalho. Meu trabalho, Tá bom, tira da PJ, joga pro teu CPF, esse do teu CPF eu vou aplicar com médio, longo prazo, porque é para o teu projeto... planejamento financeiro, teu projeto A, ou B, ou C, a compra do carro, da casa, ou após, ou sei lá o quê.
E o dinheiro do fluxo da clínica a gente vai aplicar com liquidez imediata, porque você tem que pagar funcionário, a secretária, o insumo, enfim. O que tem que estar com uma reserva para uma emergência. Então é diferente. E muitas vezes está junto e a gente... E a hora que bagunça os dois dinheiros, você começou errado já, né? Isso é um erro grave, principalmente para profissional liberal. Não é só médico, tá? Advogado faz igual, engenheiro faz igual. Profissionais liberais. Mistura um pouco da profissão com e não tem esse cuidado aí. Né? Ele tá até brincando, pô, abre lá, tem como, né? Abrir segunda conta, né? Mesmo na pessoa física, você consegue manter duas contas. Então faz que uma é da jurídica e a outra é da física. Já facilita as coisas, já deixa tudo claro e... Tenta separar um pouco da sua retirada mensal e tal, pra dividir. Não, entra tudo ali e realmente fica confuso. Fica difícil. Fica confuso e aí a gente tenta ajudar um pouquinho isso também. Isso é uma boa. Agora a confusão. É duro, mas a gente faz a nossa parte. E rola, acaba acontecendo muito estresse de conflito ou é normalmente tranquilo? Com o cliente, você fala? Cliente. Tem, né? No sentido do cara quer teimar com alguma coisa ou não e tal. É natural, dúvidas sobre, né, se o que ele resultou tá dando certo e tal, mas assim, a gente tem lidado bem, assim, são poucas as reclamações, é um alinhamento bom. Acho que tem pouco, né? Tem um pouquinho. Eu tô perguntando isso porque, assim, tem uma... Às vezes a gente... atende paciente, pergunta pro paciente assim, você tá tomando remédio e tal, tudo certo? Tô, doutor, tá tomando todo dia, tal, cedo, a noite toda, doutor, então, beleza. A gente vai olhar a triagem dele, pressão dele toda descompensada, fala, pô, você a vontade é de falar pra ele, poxa vida, às vezes pode ser alguma outra complicação e etc. Mas é que às vezes a gente tem que ficar meio esperto porque eles enrolam a gente, às vezes, né? Acaba tendo um pouco de enrolação. Quando a conta tá toda com a gente, né? A gente tem condição hoje de atender o cliente de uma forma completa. Mais completa, perfeito. Seguros, consórcio, legal. Vida, tudo, né? O próprio, né? A conta digital mesmo, que faz movimentação para cartão de crédito, né? Quando a gente tem essa vida completa do cliente lá dentro, é difícil de errar porque tá tudo lá dentro. Então, poxa, você conseguiria ver, né? Você conseguiria medir o paciente se ele tá com uma câmera lá escondida, ver se ele tá realmente tomando o remédio nessa hora, né? Quando ele tem múltiplas contas e aí tem a conta em outro lugar, aí fica mais difícil essa medição. E eu acho que uma coisa também é um paradigma que a gente precisa quebrar com o tempo e vai quebrar. De construção, né? Você diz. Isso. Da relação de confiança, de credibilidade, né? Perfeito. Que às vezes não é na primeira consulta que o paciente te fala a coisa, mas depois você vai pegando confiança, né? Boa. E aí não é diferente com a gente, né? Muitas vezes o cliente fala para ele, não, eu só tenho esse dinheiro. E aí você acha que aquele dinheiro lá é aquele dinheiro. Aí daqui a pouco ele percebe que dá para ele abrir pra gente que tem um outro dinheiro em outro lugar. E quanto mais sincero for, quanto mais transparente for logo do começo, cara, melhor vai ser o tratamento, né? Melhor. Então, de novo, mas é uma relação de confiança. A gente entende que precisa primeiro conhecer, se relacionar, confiar, para depois, de fato, abrir... não é todo mundo. Tem gente que é mais aberta, né? Já no primeiro encontro já fala, põe na mesa as coisas. Tá. Mas tem gente que vai um tempo, a gente tem que respeitar, né? Então, sim. Acho que é mais isso do que conflito. O conflito, sim. Mas isso essa construção realmente que é legal e é o que acaba fazendo a diferença de profissional para profissional, de empresa para empresa, de médico para médico, né? Isso é legal. Caminhando pro final aqui, eu comecei no começo do episódio falando sobre a instabilidade, falando de algo, às vezes, eu do lado de cá em relação à saúde, que às vezes acontece de novo, a pessoa não cuidar de alguma doença ou alguma outra doença que aparece, e também em relação à guerra, no caso de vocês que acaba mudando previsão, acaba mudando taxa, caminhando pro final, eu queria que cada um de vocês falassem algo sobre disciplina e algo sobre que as pessoas deveriam ter mais atenção, focar mais em alguma coisa de investimento, chamar a atenção para eles aí, pra gente selar e sempre traçar esse caminho um pouco mais seguro aí na vida financeira. Ô, Vitor, eu vou falar rapidinho. O William termina que ele termina bem melhor que eu, né? Eu tenho uma frase que eu uso lá bem simples, que serve pra tudo na vida, cara. Se você não almoçar num dia, você não almoça 2 vezes no dia seguinte. Então, para mim, isso serve um exemplo de disciplina, né? Cara, mas é só esse mês que eu vou furar.
Você não vai colocar 2 vezes o dinheiro que você não colocou esse mês que vem, e já acabou todo o plano que a gente acabou de traçar, né? Perfeito. Então, só queria brincar com essa coisa Sim, do almoço mas aí, porque é um negócio bem, né? Ah, esse hoje foi muito corrido lá, você deu plantão, fez um roleado, você não almoçou. Você vai almoçar? Não almoça, cara. Então, acho que isso tentar trazer pro dia a dia. Uhum. Então, é um pouco do que eu tento falar pra turma, cara. Às vezes é chato, difícil, eu ia falar isso agora. Às vezes é chato, mas é o meu É papel. o papel. Eu vou na mesma linha. Eu acho que assim, né, você faz a parada com a comida, alimentação, eu quando fala disciplina, eu lembro muito de esporte. Uhum. Que, poxa, não tem como. Não, né, você pega os atletas de alta performance e tal, não tem nenhum que é indisciplinado. Tem algum que é indisciplinado? É muito difícil, porque para você chegar com, né, nesse ritmo, ter performance de longo prazo, você precisa ter um treinamento que é todo dia, que é consistente, ou é dia sim, dia não, mas ele é consistente, ele não tem falhas, né? Uhum. Não tem interrupção. Uhum. Então, a gente... e acho que na medicina acontece, na educação física também acontece, muito... E lá também acontece, a gente tem muito isso de casos que interrompem um processo. E essa interrupção, ela é vital para o resultado, né? Então, não dá para ir na academia 9 vezes por ano e faltar 3, né? A hora que faltar 3, você vai perder os 9 que você fez. É verdade. Vai andar para trás, entendeu? Infelizmente, você tem que encontrar uma dose. Então, para a gente, às vezes, é melhor poupar menos e poupar sempre do que chegar aqui e falar, não, vou investir 10 mil e depois parar. Sim. Porque ele interrompe, frustra, interrompe expectativa e a gente não consegue. Então, eu penso bastante nessa disciplina também esportiva, que ela faz um paralelo de que se continuar, fizer todo dia, só dose, só o que você aguenta, porque se também ir muito forte você vai se machucar, Sim. para chegar aonde você quer, Desejo. entendeu? Então, a gente gosta bastante disso lá. Essa relação também eu acho legal, que no final do ano, em dezembro, eu fiz um evento aqui em Araras, 100 km do longo prazo. Eu coloquei o nome e convidei. Qual que era a ideia? A ideia eu ia correr 100 km, corri 100 km durante o dia, e de hora em hora convidei colegas, amigos médicos, amigos da corrida, amigos do endurance, e a gente foi conversando de temas que eram pertinentes para a vida. Teve um colega que tem uma casa de construção que a gente conversou sobre... Imobiliário. A gente conversei com 2 endocrinologistas, com um dermato, com a minha nutricionista que foi correr lá também comigo. Conversei com a Eduarda Piscinati, por exemplo, que foi falar também, pô, mãe, trabalho, faz endurance, sabe? Essas coisas assim. E essa questão do longo prazo é inevitável de não ser simbiótica essa relação de cuidado com finanças e de saúde. Sim. Você estava falando, eu lembro, exercício, né? do exercício físico, nesse sentido. Porque essa inter-relação, e o Rafael comentou da questão da disciplina, era o valor que eu queria fechar o episódio com essa questão da disciplina aí, porque fez diferença para mim, que gosto, e tenho certeza que vai fazer. É claro que cada um vai na passada que ela pode dar, obviamente, né, William? Sim. Não dá pra... Dá Mas essa questão de disciplina, eu acho que é o valor principal. É o valor principal e acho que assim, né, um pouco do nosso papel de fazer, né, coordenar ali um pouco do cliente para que ele consiga ter a disciplina também, porque a gente tem muito, né, às vezes a pessoa quer ter a disciplina e tal, mas qual o valor e tudo mais, então a gente tá lá para fazer esse papel e atender ele de uma forma justa, honesta, Boa. que ele consiga ver a gente como uma referência de longo prazo. Legal. Finalizando com essa questão de disciplina, eu queria agradecer vocês, pô. Estavam lá em São Paulo, vieram pra cá, agora vão indo pra Ribeirão. William, Valeu. obrigado. Obrigado pelo valor convite. concomitante, a gente vai conversando, viu? Obrigado. Valeu. Tô sempre à disposição Rafael, aqui. obrigado, viu? Eu que agradeço. De verdade, viu? Parabéns vocês pelo que você está terem vindo aí. criando aqui, chegando, né, fazendo inovação aqui na cidade, Valeu. passando informação para a galera, acho que é importante. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado vocês terem vindo. Fica o teu bronca de abrir a conta com o de Lucas. fazer com o Lucas, perfeito.
E fica o convite para todo mundo que está vendo a gente aí de seguir conhecer. a FGA, entrar em Verdade. contato, gente. Ver. Vamos fazer um evento novo aqui, tá? Legal. Você fez aquele evento da Artesania, Sim. nós vamos renovar o evento esse Legal, ano. Em breve vai ter local já, você e data. vai ver Show. local e data. Show, cara. Massa demais. A gente está no... Bom, acho que você já falou o endereço, né? Aqui em Araras, Não, fala pro pessoal. Fala aí, é aqui no centro Na de Araras, Francisco tem, Leite. na Francisco Leite, é FGA Investimento. Tá em Ribeirão e segue o... @FGA Investimentos Boa. no nosso Instagram. No Insta, boa. Aqui em Araras a gente tem 5 sócios hoje lá no escritório, tá? Certo. Então, talvez cada um aqui conheça um, né? Então tem o Lucas que você conhece, Isso, fala o nome deles, tem a boa. Vanessa, a gente tá com a Kelly, Certo. talvez bastante gente conheça a Kelly, a Narlia, e também tem o Gabriel que é novo sócio lá. Tá. Então, acho que fica o convite de todo mundo que não conhece, conhecer a estrutura nossa. É pequenininho, mas é aconchegante. Não, legal, é massa lá. Eu fui lá e é bem legal. E a ideia nossa é tentar ajudar todo mundo aí que não tem essa Que disciplina. não tem essa disciplina aí, Isso não. aí. Legal demais, Obrigado, gente. viu, Vitor? Valeu, obrigado vocês. Gente, para finalizar, não tem como falar de longo prazo sem ter cuidado e atenção e disciplina. É chato, mas é 100% pertinente. Vamos que vamos. Próximo episódio a gente vai sempre procurando trazer aí saúde, empreendedorismo, finanças, marketing, comunicação, com foco no longo prazo. Até mais.